o Brasil perdeu uma posição e agora ocupa o 60º lugar no ranking internacional de competitividade anual elaborado pelo IMD Competitiveness Center, que conta com a parceria do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Fundação. Melhor escola de administração do Brasil. Como o ranking analisa 64 países, o desempenho significa que o ambiente econômico brasileiro é considerado o 5º menos competitivo do mundo, que fica à frente apenas da África do Sul, da Mongólia, da Argentina e da Venezuela. E aí, Bruno Musa, para onde nós vamos? Vamos correr para as colinas? Se nós olharmos o crescimento... Nas colinas, pelo menos, tem o som do passarinho. Ó. Passarinho, que bonito. Vai lá, Bruno Musa. Bom, o Brasil, no geral, ele tem uma produtividade extremamente baixa, né? Eu já mencionei aqui em outras ocasiões, a gente precisa de 4 brasileiros para produzir o mesmo tanto que um americano produz. Isso tem a ver com educação, tem a ver com manuseio de tecnologia, enfim. Então, eu acho que o Brasil, nos últimos anos, talvez a área que tenha tido maior produtividade foi o agro. Tanto é que a gente discutiu aqui em outras semanas, né, quando a gente falou sobre o crescimento do PIB brasileiro, que quase 22% do último crescimento que saiu no trimestre veio do agro. Então, nos últimos anos, sim, o agro brasileiro ele teve um incremento de produtividade, mas isso está longe de ser o Brasil como um todo. Se nós olharmos os últimos 20, 30 anos, o crescimento do Brasil, na média, ele é medíocre. Né? A gente sempre cresce um para lá, um para cá, ou seja, muito abaixo de países que a gente supostamente gostaria de chegar mais perto, né? E não tem outro jeito de um país se desenvolver no médio e no longo prazo se não for por incremento de produtividade. Produção é completamente de produtividade. Então, a produtividade basicamente é você usar a matéria-prima que você tem, os insumos no geral que você tem, de maneira mais eficiente possível. O Brasil, ele é extremamente atrasado nisso. E também não tem nenhum país no mundo desenvolvido e rico que não tenha crescido através de um comércio mais aberto ao mundo. E o Brasil, se comparar aos países pares, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo em relação ao comércio internacional, em relação ao protecionismo, em relação ao subsídio. Então a gente vai tudo na contramão. E o que esse governo prega, as ideias que estão lá ancoradas nos anos 80 e nos anos 90, que ele continua achando que são ideias revolucionárias, revolucionárias assim, no sentido de buscar o desenvolvimento, ele parou no tempo há 20, 30 ridículo, anos. Né? Porque se fosse para os anos 80, tinha que ser por inteiro. Era muito mais legal nos anos 80. Eu também acho. Muito mais legal. Fã aberto dos anos 80, mas não dá para viver mais ele hoje. O Paulo Francis, por exemplo, hoje em dia, ele não entrava no ar. Exato. E que mundo triste é um mundo que não precisa nem nos anos 80. Não pode falar. O Pânico nos anos 2000, né? Já não entraria no ar hoje, né? Enfim, eu achava muito melhor. Mas, de qualquer maneira, não dá para você trazer aqueles anos para cá. Então, o Brasil parou em produtividade. E mais subsídio, país mais fechado ao comércio internacional, mais protecionismo a determinadas áreas, não adianta. A gente está retrocedendo em produtividade e não avançando. Isso... Agora, Dani, se a gente, né, nessa questão de competitividade, se no Brasil robótica significa robótica, né? Exceção, excesso de montão. Decência é o ato de descer. Uhum. Compete vai ser o que? A pessoa que tem um animal de estimação? Você tem que largar essas pra mim, né? Vamos lá. Bom, Pavinato, nesse estudo, eles até pontuaram na matéria o seguinte... a relação, tá, que eles colocam sobre carga tributária e a produtividade, que eles falam o seguinte, que não necessariamente ter uma grande carga tributária quer dizer que o país vai ter uma menor produtividade. Aí eles colocam o seguinte, a Dinamarca, ela tem uma consistência, muita consistência em termos de inovação, educação e marcos regulatórios bem transparentes. E aí eles falam, a carga tributária de lá é bem pesada, não é? Acima de 40%. Aí vocês falam assim, como? Você está defendendo imposto? Não, não estou defendendo imposto. O que eu estou falando aqui é que, de acordo com o estudo também, eles colocam muito bem essa questão da transparência. O que nós temos o
problema aqui no Brasil? Nossos problemas seriam resolvidos com mais impostos? Não. Porque aquilo que já tem aqui no Brasil onera muito o trabalhador, fora que nós não temos uma conexão entre aquilo que se é cobrado das pessoas com a efetividade das políticas públicas. Então, a população não vê um retorno daquilo que ela está enviando ela estava para o gritando governo. Viva o SUS ano passado, Viva o SUS! Viva o SUS! Como não? Pois é, não, infelizmente, Pavinato, é que a classe política, ela está enclausurada, não é? Ela pode ir ali até o Hospital Albert Einstein, então ela não vai ver qual é a real situação do nosso SUS, apesar de ser um projeto óbvio que nós temos que colocar, que é extremamente importante, ele precisa avançar e muito para trazer qualidade de atendimento para as pessoas. E aí, eu trago até um exemplo que o Economist, em algumas semanas, aliás, acho que semana passada, eles lançaram uma matéria que eles colocaram assim, América Latina na terra de inúteis, não é? Porque, pois é, eles colocaram... xenofobia. Pois é, colocaram dessa forma e mudaram depois o título, justamente porque falaram que era xenofobia. No entanto, quando nós lemos, eu vou até postar depois para quem tiver interesse, quando nós lemos a matéria, eles descrevem com dados os problemas da produtividade na América Latina, não é? Porque nós não temos a produtividade, porque nós não temos os investimentos necessários, especialmente em educação. Quando nós falhamos na educação, nós falhamos como um todo no desenvolvimento do país. A Dani falou, Pepe, os países desenvolvidos têm marcos bem definidos. O Brasil tem o quê? Marcos Duval. Que triste. Não, o problema do Brasil e de todos os governos nos últimos 20, 30 anos é realmente a falta de um norte para o Brasil, não é? Se você for ver bem, por exemplo, um dos critérios que você menciona que o país é competitivo ou não, é a educação. A última grande reforma da educação, melhor colocando, a última grande mudança da educação foi quando o Pelé fez aquele clipe pro Fernando Henrique cantando ABC. ABC. Não. Toda criança tem que ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição. Pois crianças sem escola não levantam uma nação. Que bom vai ser as crianças. O nosso Brasil. Agora, pode falar. A única mudança significativa que a educação teve nos últimos anos foi a criação do Enem, em 98. O Exame Nacional do Ensino Médio. Fora isso, a educação no Brasil é a mesma. A gente não mudou a essência da educação. É ensino enciclopédico, não ensina as pessoas a pensarem, não desenvolve capacidade socioemotiva das crianças, não existe uma escola de ensino técnico no Brasil, por exemplo, porque também não há uma indústria no Brasil que consegue receber essas pessoas. Então chegam nas empresas e nas indústrias pessoas completamente qualificadas. Isso ajuda a reduzir a produtividade no Brasil. Não é? Concordo, absolutamente. A grande receita do Brasil no último governo foi investir no lado da demanda, né? Dando subsídio, dando Auxílio Brasil, Bolsonaro, Bolsa Família, no governo Lula. Né? Ninguém investe no lado da oferta, agora, por exemplo, que é o mais importante. Concordo. Eu espere um pouco. Agora, o PT governou este país por 14 anos. Não deu tempo de cuidar da educação, então a gente não vai cuidar nunca, porque se não dá tempo de cuidar da educação, a gente não vai resolver nunca esse problema da competitividade. 14 anos, não fez nada, a gente vai ficar lá, vamos amargar, mas quantos anos, Rodolfo? 53º lugar em educação. E o Lula falou na campanha, hein? Qual? No Brasil, nenhum governante se preocupou com a educação. Inclusive ele. Ele falou na campanha. Falou isso. 53º lugar ocupa o Brasil nesse exato momento em educação. Olha só. 60º lugar competitividade. Competitividade. Desceu, é isso que eu quero falar, porque esse dado de 53, 53º, era o de 2022. Ou seja, pulou para 60, diminuiu, aumentou ainda. O que é um absurdo. O 12º país mais rico do mundo, o 8º mais violento do mundo. O Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios em 2022. Olha que loucura, o Brasil, só mapeando aqui o Brasil, tá? E falando da educação ainda, nos 14 anos que o PT teve no comando, ele sancionou uma lei que fala que a criança não precisava mais repetir de ano, era proibido repetir de ano. A Dani sabe desses números melhor do que eu. Só precisava da presença. A criança tinha que estar presente, tinha que ter tipo 80% de presença na escola, que ela automaticamente não repetiria de ano. Então, isso que você falou, Felipe, sobre pessoas não estarem preparadas para o mercado de trabalho, tem muito a ver ainda com aquele governo passado, que colocou isso. A criança só precisava ir para a escola, tendo aulas vagas. É o retrato da periferia, que são as pessoas que procuram emprego, tá?
e não teve uma boa educação. Então, um retrato disso é exatamente o que o Felipe falou. Pessoas que não conseguem preencher uma vaga de trabalho, pessoas que ficam defasadas do mercado por conta disso. A educação, ainda assim, é a base, é onde o investimento do Brasil tem que estar aplicado de verdade. É na educação, é através da educação que a gente muda a realidade do Brasil. Olha, era só ir ter a presença? Só a presença. Você não repetiu. Bom, então, o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Isso está em questão, Felipe. A gente está falando de educação. O que é o que é? O que é o que é? Uma senhora espanhola se chama Ana. Certo? Ela tem uma filha na escola pública. Qual é a minissérie? Ela tem uma filha na escola pública? Qual é a minissérie? Uma senhora que se chama Ana, espanhola. Ela tem uma filha na escola pública brasileira. Qual é o nome da minissérie? Ana. Presença de Anitta. Muito bom, hein? Agora, falando em mulheres, mulher, só sei que sem alma, essa foi ruim pra cacete.